Neste momento, através da Câmara Piraí Web TV, passaremos a transmitir ao vivo, diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, a sessão ordinária legislativa da Câmara de Vereadores de Piraí. Boa noite a todos. O senhor secretário fará a chamada dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzimiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Anderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior presente, Mário Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, Wilden Vieira da Silva. Justificando a ausência do vereador Mário Hermínio, o mesmo se encontra acamado, foi pego pela dengue desde sexta-feira passada, está se recuperando à base de soro. E o vereador Eco, ainda há pouco estava aqui, e teve também um problema com a sua filha mais nova, problema de saúde, teve que correr com ela para o hospital. Dessa forma, está plenamente justificada a falta dos dois vereadores. Com as bênçãos de Deus e havendo número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 26ª sessão ordinária do primeiro período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Ofício número 217 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, na forma disposta pela Lei Orgânica do Município, faço o expediente de Vossa Excelência, ofício número 83 de 2015, encaminhando os requerimentos número 27, 28, 29 e 31 dos ilustres vereadores. Cabe-me cientificar aos senhores parlamentares o seguinte: requerimento 27 de 2015, autor José Paulo Carvalho de Oliveira, encaminhado pelo Executivo, ofício de número 214 de 2015, ao gerente da SEDAI, Médio Paraíba, solicitando a extensão de realização de rede de água até Aquimvale, localizada na estrada Piraí Passa 3. Requerimento número 28 de 2015, autor José Paulo Carvalho de Oliveira, encaminhado pelo Executivo Ofício número 213 de 2015, ao senhor gerente da SEDAI do Médio Paraíba, solicitando extensão de rede de água tratada na estrada Monte Sinai, no bairro Toca do Lobo, entrada da Fazenda Piúna, Piraí. Requerimento número 29 de 2015, autor Darley Gomes de Moraes, encaminhado pelo Executivo, ofício número 215 de 2015, a Light Serviços Eletricidades S.A., solicitando providências para a substituição do poste localizado na rua Getúlio Vargas, próximo ao número 10, em Arrozal. Requerimento número 31, do vereador João Roberto Ladeira, encaminhado pelo Executivo Ofício número 216 de 2015, a Light Serviços de Eletricidades S.A., solicitando possibilidade de estudo e implantação de cabos de baixa tensão em toda a travessa da Granja, no bairro Caiçara. Seguindo o ofício número 224 de 2015, encaminhamento dos requerimentos número 33, 34, 35 e 36. Requerimento número 33 de 2015, do vereador Charles Torres Dias, encaminhado pelo Executivo Ofício número 220, a Light Serviços de Eletricidade S.A., solicitando poda das árvores em toda a extensão da rua Renato Breves, no bairro Casa Amarela. Requerimento número 34 de 2015, do vereador Anderson da Silva, encaminhado pelo Executivo Ofício número 221, de 2015, a Light Serviços de Eletricidade, solicitando um representante legal para que se possa reunir com os moradores de Ribeirão das Lajes, na Igreja Católica daquela localidade, a fim de tratarem assuntos de interesse daquela comunidade. Também do vereador Anderson da Silva, requerimento de número 35, encaminhado pelo Executivo Ofício número 222/2015 ao Executivo de Relações Institucionais da OI, solicitando a execução de serviços na manutenção no quadro central telefônico no bairro Caiçara. E requerimento número 36 de 2015, do vereador José Paulo Carvalho de Oliveira,
encaminhado pelo Executivo Ofício número 223, a Lei de Serviço de Eletricidade, solicitando poda de árvore em toda a extensão da Rua Vista Alegre, no bairro Ponte de Laranjeiras. Ordem de Serviço número 2 de 2015. A Procuradoria. A presidência desta Casa faz as atribuições, funções administrativas e diretivas do Legislativo e, neste ato, com a aquiescência da mesa diretora, que assina o presente instrumento administrativo em razão dos acontecimentos recentes no plenário desta Casa Legislativa, sessões ordinárias dos dias 4/5/2015 e 5/5/2015, respectivamente dos senhores vereadores Charles Torres Dias e Alzimiro dos Santos Dias, que ensejou considerável descontentamento. Pois bem, entende esta presidência, assim como os lídimos vereadores, independente do disposto no artigo 29 da Carta da República, verbes, artigo 29, parágrafo 8º, inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e circunscrição do município. Esta instituição, por seus representantes legais, tem o poder, dever declinar seu posicionamento diante dos temas abordados. Repita-se, pelos senhores vereadores Charles Torres Dias e Alzimiro Santos Dias, cujo teor desnecessário transcrever, pois se tornou de conhecimento de todos, e como não poderia de ser, transcrito e registrado nos anais desta Casa. Todavia, imperioso ressaltar que esta edilidade tem pautado as suas decisões obedecendo aos princípios esculpidos no ordenamento jurídico e na ética que devem estar presentes na conduta daqueles que representam este poder, sendo óbvio outorgado de forma democrática pelo povo. Diante do exposto, determina a douta Procuradoria os estudos necessários sobre a contundência individualizada de cada ato, o qual consideramos relevante, especialmente no que se diz respeito à conduta junto à edilidade, com o entendimento dos senhores procuradores, de forma arrazoada a essa presidência e aos senhores vereadores. Cumpra-se. Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, presidente. Flávio de Almeida Ribeiro, vice-presidente. Luiz Fernando Colucci Júnior, primeiro secretário. Projeto de resolução número 4 de 2015. Cria comissão especial de inquérito. A Câmara Municipal de Piraí aprova e seu presidente promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. A comissão especial de inquérito deverá apurar os seguintes fatos determinados. Possíveis irregularidades no atendimento que culminou com o óbito da jovem Letícia Toledo, no dia 1º de maio de 2015, com suspeita de dengue hemorrágica. 2. Analisar a parte financeira e administrativa da Casa de Caridade de Piraí, Hospital Flávio Leal. Artigo 2º. A comissão especial de inquérito, criada pelo presente resolução, é composta por 3 membros. Artigo 3º. O prazo de funcionamento da comissão especial de inquérito é de 90 dias, prorrogáveis por iguais períodos. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução da presente resolução correrão por conta das dotações próprias, consignadas no orçamento vigente. Artigo 5º. A presente resolução entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Com fundamento nos artigos 39 e 40 da Lei Orgânica do Município, o artigo 82 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Piraí, cria-se a Comissão Especial de Inquérito, destinada a examinar possíveis irregularidades quanto à conduta no atendimento da emergência do Hospital Flávio Leal, bem como de sua gestão administrativa e financeira. A criação da presente comissão se justifica em face da necessidade de se apurar as recentes denúncias trazidas a esta Casa Legislativa sobre possíveis irregularidades no atendimento da jovem Letícia Toledo, no dia 1º de maio de 2015, a qual veio a óbito com suspeita de dengue hemorrágica e no atendimento da emergência do Hospital Flávio Leal. A análise da parte financeira e administrativa tem como escopo fiscalizar o repasse dos recursos públicos destinados à Casa de Caridade de Piraí, em face do contrato parceria firmado entre Prefeitura Municipal e o Hospital Flávio Leal. Diante dessas breves considerações, a mesa diretora se submete
ao exame, apreciação e votação do projeto ao soberano plenário, postulando pela sua aprovação. Câmara Municipal de Piraí, 11 de maio de 2015, assina o vereador Wilden Vieira da Silva. Requerimento número 45 de 2015. Darley Gomes de Moraes, vereador com assento nesta Câmara Municipal, no uso de suas prerrogativas, requer à mesa desta colhenda casa, ouvido do outro plenário, seja encaminhado expediente legislativo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando sua interferência junto à Light, Serviço de Eletricidade S.A., pleiteando extensão de rede de baixa tensão com instalação de braços de luz na estrada de Arrozal, Fazenda da Grama, do número 737 ao número 1200, atendendo 14 postes em Arrozal, terceiro distrito desse município. Tal solicitação se deve ao fato dos moradores pagarem a taxa de iluminação pública e a referida estrada ficar totalmente às escuras, causando um enorme transtorno para as pessoas que por ali transitam. Por tais motivos, sendo pedido de extrema importância, esperamos do excelentíssimo senhor prefeito possa atendê-la com a urgência que se faz necessária. Sala das Sessões, 11 de maio de 2015, assina o vereador Darley Gomes de Moraes. Indicação número 141 de 2015. Os vereadores Moacir Gonçalves da Rocha Júnior e Flávio de Almeida Ribeiro, no uso de suas atribuições, indicam ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Luiz Antônio da Silva Neves, o estudo e a viabilidade de se criar um projeto de lei determinando o funcionamento das farmácias em regime de plantão de 24 horas, com um revezamento entre as farmácias, no município de Piraí. A iniciativa contida no preâmbulo desta indicação visa atender às necessidades dos munícipes, uma vez que não temos em nosso município uma farmácia que atenda em horário noturno. É importante salientar que, a qualquer hora, enquanto a farmácia estiver aberta, precisará ter no estabelecimento um farmacêutico responsável. Caso contrário, poderá ser autuada pela Vigilância Sanitária do Estado e pelo Conselho Regional de Farmácia. O funcionamento da farmácia durante 24 horas, sem dúvida nenhuma, afeta a vida da cidade e o bem-estar da sua população. Por isso, consideram a matéria de relevante interesse de todos e aguardamos, assim, a aprovação pelos nobres edis desta colhenda casa, bem como o posterior encaminhamento ao chefe do Executivo Municipal para as providências cabíveis. Sala das Sessões, 11 de maio de 2015, assinam os vereadores Moacir Gonçalves da Rocha Júnior e Flávio de Almeida Ribeiro. Indicação número 142 de 2015. Darley Gomes de Moraes, vereador, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a adoção de providências com o objetivo de adquirir geradores e instalá-lo nos pronto-socorros do município de Piraí. Justificativa. A solicitação acima tem por finalidade não interromper o tratamento de pacientes que necessitam de aparelhos elétricos quando houver interrupção da energia. Entendendo plenamente justificada a presente proposição e esperando o chefe do Executivo providências para o seu atendimento. Lembrando que a presente indicação já foi objeto de igual teor sob a indicação de número 6 de 2013, de autoria do mesmo vereador. Sala das Sessões, 11 de maio de 2015, sendo o vereador Darley Gomes de Moraes. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamentos. Processo número 389/2015, mensagem 11/2015. Projeto de Lei Complementar número 1 de 2015. Relatores: Flávio de Almeida Ribeiro e Darley Gomes de Moraes. Exposição da matéria examinada. Para exame e pronunciamento das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamentos reunidas, veio a mensagem número 11/2015, datada de 14 de abril de 2015, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que visa alterar o Código Tributário do município de Piraí e dar outras providências. A mensagem número 11/2015, que encaminha este legislativo projeto de lei complementar 1 de 2015, tem como objetivo alterar o Código Tributário Municipal, com o intuito de atender às determinações emanadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Processo do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro,
de número 215.871-1 de 2014, e pelo Ministério Público de Tutela Coletiva de Inquérito Civil, de número 17 de 2015. O projeto de lei complementar número 1 resulta de um plano de ação elaborado pela Secretaria Municipal de Fazenda, através dos auditores fiscais que integram aquele órgão, após os questionamentos apresentados pelo Tribunal de Contas do Estado e pelo Ministério Público, objetivando, assim, adequar a legislação municipal, notadamente ao que se refere ao ISS. As normas disciplinam a matéria, ocasionando melhoria na organização administrativa, redução do risco de erro e desperdício na administração do ISS, e a redução da guerra fiscal entre municípios fluminenses, originando, assim, o texto que foi encaminhado a esta Casa para apreciação dos integrantes dessa egrégia Casa de Leis. Para um melhor entendimento da matéria, veio adunada a mensagem do excelentíssimo senhor prefeito, cópia da Lei Municipal número 1009 de 2010, que concedeu a alíquota de ISS efetiva inferior ao limite constitucional de 2%, no caso em epígrafe, 0% aos serviços de hotelaria, sendo tal medida questionada pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público, que determinam a adoção de medidas imediatas na suspensão do referido benefício. O importante também é ressaltar que a presidência desta Casa solicitou ao Executivo Municipal que, através da Secretaria de Fazenda, para vir a esta Casa dar as explicações necessárias para esclarecimentos dos projetos, o que foi feito e demonstrou aos nobres edis a necessidade de se fazer essa adequação, uma vez que o município tem o dever de rever as alíquotas que deixam de contribuir para a arrecadação do município, em especial neste momento de crise financeira que as administrações passam. Quanto à oportunidade de sua apresentação e sobre os aspectos constitucionais, redacionais e legais, nada se nos afigura que possa constituir óbice a sua aprovação. Conclusão dos relatores pela aprovação do projeto de lei complementar número 1 de 2015, de acordo com seu texto original. Sala das Comissões, 11 de maio de 2015, Flávio de Almeida Ribeiro, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Darley Gomes de Moraes, relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Conclusão das comissões, pelas conclusões dos ilustres relatores. Sala das Comissões, 11 de maio de 2015, assinam os vereadores Mário Hermínio da Silva Carvalho, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, e Wilden Vieira da Silva, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Moção número 1 de 2015. José Paulo Carvalho de Oliveira, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, vem apresentar à mesa, nos termos regimentais, moção de aplauso aos senhores Leonardo Campos da Rosa, Marcelo Cerqueira de Freitas e Arnaldo da Fraga, funcionários da Light, Serviço de Eletricidade S.A., que compõem a equipe de trabalho no setor de emergência para atendimento ao público. Os homenageados aqui citados trabalham na referida empresa de energia elétrica há aproximadamente 15 anos, onde desempenham seus trabalhos com competência, dinamismo e dedicação, sempre prontos a atender a população. Quero, portanto, em meu nome e em nome de todos os piraienses, deixar nossos aplausos aos senhores homenageados, e assim sendo, deixar registrado nos anais desta augusta Casa Legislativa os nossos agradecimentos pelos relevantes serviços prestados à nossa comunidade. Que dá presente e dê ciência aos homenageados. Sala das Sessões, 24 de fevereiro de 2015, José Paulo Carvalho de Oliveira. Ofício circular número 1 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, face a realização da 8ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a ser realizada no 19 de maio de 2015, a partir de 1h, das 13 horas, na agremiação esportiva piraiense, solicitamos a Vossa Excelência a disponibilidade de servidor do cerimonial desta prestimosa Câmara Municipal de Piraí, para a locução do referido evento. Certo da compreensão, reiteramos votos de elevada estima e consideração. Valéria Valente do Nascimento, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. É isso, presidente. Muito obrigado.
Passaremos para a discussão e votação de matérias contidas no expediente. Coloco em discussão e votação a moção número 1 do vereador José Paulo Carvalho de Oliveira, apresentando aplausos à equipe do setor de emergência da Light. Senhores vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Passaremos ao grande expediente para uso da palavra em tema livre. Os senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra o vereador Alzimiro. Boa noite, presidente, demais membros da mesa, Vossa Excelência, companheiros vereadores e a todos os presentes. Nós vivemos momentos difíceis da nossa nação. O Brasil hoje enfrenta a maior crise econômica aí que a gente já pode ter passado. Além disso, um grande problema da epidemia da dengue. Nós tivemos só nos primeiros 4 meses do ano 75 mil casos de dengue pelo Brasil todo, estados muito bem organizados, a da região sudeste aí com um índice altíssimo de infectação pela dengue, hospitais lotados. Eu vi recentemente reportagens sobre Guarulhos, Campinas, um problema seríssimo. E às vezes aí passa a imagem do que a gente faz uma reflexão, do que passa nos demais setores desse país. Não é tão diferente na área do agronegócio, não é tão diferente na área da indústria, que a gente está vendo a maior crise da história dos últimos anos. E estamos vendo também o nosso poder legislativo com sérios problemas lá. Se fala muito em reformas, hoje se fala muito na reforma política. Já se foi votado uma parte que é acabar com as coligações na proporcional. Se fala em financiamento público de campanha, em mandatos de 6 anos, para que a gente faça uma reforma política que venha trazer financiamento público para que as pessoas que também não são aquinhoadas ou com padrinhos para que patrocinem suas campanhas possam também chegar a essas casas onde representa grande parte do nosso povo. E a gente vê uma briga muito grande entre o Senado. Hoje é uma coisa realmente que a gente está bem aparente, já uma certa divergência entre as duas casas, o Senado e o Congresso Nacional. O Eduardo Cunha votando alguns projetos lá até em mutirão, e o Renan Calheiros, que é o presidente do Senado, lá com algumas divergências, vai travar alguns projetos aí. Um deles foi da terceirização. Estão se falando demais na quebra da menoridade. Já tem hoje um projeto desengavetado lá para ser colocado na pauta para diminuir a maioridade penal para 16 anos. E o nosso país é assim, é uma comoção, é um problema que acontece, realmente acirra-se muitos ânimos. E nós estamos observando, por exemplo, hoje, uma sanha muito grande, até se falar em impeachment, volta dos militares. Eu tenho na minha lembrança que não seria nada vantajoso para esse país volta dos militares. Os militares, no período em que estiveram no poder, fizeram muitas atrocidades, mataram milhares e milhares de pessoas que contrariavam o seu sistema, trabalhavam em cima de um sistema de espionagem, um sistema realmente que vivia pegando informação de todos os tipos para que aqueles adversários do poder geralmente pagavam com a vida qualquer tipo de manifestação política. Então, o Brasil, pós a ditadura militar, que foi o período de 64 a 84, foram 20 anos de uma ditadura militar com alguns ciclos de maior de maldade. O Brasil está vivendo uma democracia ainda muito nova. É o melhor sistema que existe em todo o mundo, é o sistema democrático que está aprovado. Alguns países que ainda resistem, mas hoje já está praticamente se unificando a ideia de que o mundo tem que ser democrático. E também não foi diferente. O mundo é capitalista. Vimos que grande parte dos países que ainda são socialistas
estão, de alguma forma, modificando os seus padrões aí, e todo mundo está pela livre iniciativa. É o capitalismo imperando em todo o nosso universo. Só que o capitalismo, ele tem que ter suas regras, tem que ter suas medidas. Não pode ser o capitalismo selvagem que nós vimos hoje, o mais forte engolindo os menores. Não dá chance, às vezes, os humildes, as pessoas que precisam de escola. Eu, na minha vida toda, pelo que eu pude observar, se existe um instrumento hoje que a gente possa fazer justiça social, é pela educação. Precisamos valorizar o nosso professorado, precisamos tornar os nossos prédios das escolas prédios que seriam referências, que seriam confortáveis, de fácil acesso para nossas crianças. Qualquer nação que queira se desenvolver, ela vai ter que pautar pelo investimento pesado na educação, principalmente na base, no ensino fundamental. É ali que se faz o alicerce do cidadão, do civismo, daquelas pessoas que depois vão ficar desalienadas. E até para votar, para escolher uma casa legislativa, a pessoa bem informada escolhe melhor. Hoje a gente viu, no estado do Rio de Janeiro, o número de votos nulos em branco maior do que o voto que elegeu o nosso governador Luiz Fernando Pezão. Isso não é civismo, isso não contribui. A gente tem que ver o candidato que mais pode somar, ou menos ruim, mas temos que escolher uma pessoa para poder gerir esse Estado. Então, eu não tenho dúvida, temos que ir na área de educação, escolher os melhores professores, pela meritocracia da aprovação e da nota dos alunos, principalmente na área de línguas, das ciências matemáticas, para a gente poder valorizar esse material humano que nós temos, que é valoroso, que é uma coisa maravilhosa. Então, eu não tenho dúvida, eu nasci numa família humilde. Se alguém quiser realmente prosperar, vamos estudar. Vamos para nossas escolas, mesmo com toda a deficiência, mas eu tenho certeza que vamos viver momentos em que vão ter aí um presidente. O sistema brasileiro também foi escolhido, é o presidencialismo. Nós tivemos um plebiscito aí há alguns anos atrás e que foi escolhido o presidencialismo para poder mandar nesse país. Que venha um presidente que invista pesado em educação. É o melhor investimento que nós vamos ver, não seria nenhum outro tipo de benefício que o governo pode gerar, que a gente vai dar educação em igualdade para que todo cidadão, ficando desalienado, tendo condição de escolher, de ter cidadania para poder ir às urnas. Grande parte da reforma política hoje, se a gente falar, seria acabar com o voto obrigatório. Vamos deixar o voto livre, aquelas pessoas que querem exercer o seu direito, querem lá escolher. Hoje, o financiamento privado é um mal que acontece nessa nação. O financiamento privado, infelizmente, nós vimos bancadas e mais bancadas no Congresso Nacional, em que as pessoas vão lá defender interesse daqueles que elegeram eles através do capital, do dinheiro. Eles tinham mais recursos, trabalharam mais na mídia, na parte dos programas de televisão, que hoje é um instrumento maravilhoso, 97% dos lares brasileiros hoje têm a televisão. Então, se abre o programa de televisão, a maior parte daqueles que tem o programa mais bonito, que vai com o marqueteiro melhor, ele consegue realmente suplantar os outros e chega com a votação maciça, seja no Congresso, seja na Assembleia, e vai lá representar, às vezes, os interesses particulares. Ele não tem compromisso com a população. Ele vai representar interesses realmente daquelas pessoas que lá o colocaram. Então, nós temos que ter muito cuidado. Estamos vivendo um momento dificílimo aí, se fala muito no impeachment da presidente. Isso aí eu tenho certeza, o nosso Supremo Tribunal Federal, que zela pela constitucionalidade dos atos desse país, tem que ajudar a amenizar esses ânimos para que a gente, às vezes, não vai partir para uma coisa pior. Hoje, nós vivemos um momento dificílimo, seja na economia, seja nas reformas. A gente vê o maldito fator previdenciário, que foi colocado por uma lei lá no governo passado do Fernando Henrique, e que realmente precisamos quebrar isso. O grande erro da Previdência Social são os rombos que acontecem por fraude. Não é pagamento de aposentados, é o erro da estrutura estatal, da estrutura do sistema, que faz com que hoje o INSS
tem a rombo de 53 bilhões, de 55 bilhões ao ano, entre o que se arrecada e o que se paga aos nossos aposentados. Então, eu não tenho dúvida, precisamos realmente hoje zelar pela constitucionalidade dos atos, todo o direito amplo de defesa, ver que se há ato determinado para que se possa abrir algum tipo de CPI lá em Brasília e que envolva o nome da presidente da República, e a gente não tem outra dúvida. Se é realmente o caminho desse país que quer partir para o crescimento, eu tenho absoluta certeza. Precisamos investir em infraestrutura, em obras que tragam energia, que faça saneamento básico, que invista na saúde, na educação, e que a gente precisa investir muito em segurança. Mas o melhor investimento que existe vai ser na educação. É o investimento no futuro cidadão que vai ajudar a desalienar grande parte da população na hora de escolher os seus representantes, seja no executivo ou seja no legislativo. Então, hoje o nosso povo brasileiro precisa de uma grande reflexão para ver realmente o que nós queremos desse país, se é um sistema realmente mais aberto, mais liberal, que a gente precisa realmente dar voz à democracia, os direitos hoje de manifestação na rua, o direito de levantar lá a sua bandeira, de ir votar no dia lá determinado pela nossa legislação. Eu não tenho dúvida de que isso deverá sempre ser respeitado. Tempo então, encerrado, vereador. É isso que a gente pede ao nosso povo, uma grande reflexão para a gente melhorar o nosso país. Obrigado. Com a palavra, vereador Charles Torres. Boa noite, senhor presidente, vereadores, público presente, internautas que nos assistem. Nós temos que passar aqui, eu gostaria de passar algumas informações, mas, em primeiro lugar, eu gostaria de comentar a respeito da posição que a Casa assumiu no que diz respeito ao meu pronunciamento de segunda-feira. Gostaria de dizer que regras existem para serem cumpridas. Quando nós estabelecemos normas, diretrizes, quando nós temos um regimento, como é o caso dessa Casa, nós temos a obrigação de respeitá-lo. Fazer com que, pelo menos, a nossa promessa, o nosso juramento, né, seja cumprido e honrado. E eu cometi uma falha na segunda-feira, quando o meu tempo havia se encerrado, fui advertido pelo presidente e não interrompi a fala. Dei prosseguimento a ela por mais alguns minutos e, de certa forma, fui desrespeitoso com o mesmo que me abordou. Então, eu gostaria de deixar em público aqui as minhas desculpas ao senhor presidente, aos demais colegas e também àqueles que nos assistiam pelo ocorrido. Porém, gostaria de destacar que, em momento algum, nada do que disse, nada do que foi dito, eu me arrependo. Não vou tirar uma vírgula, uma palavra sequer do que foi falado por mim aqui nessa tribuna. Só realmente entendo que faltei com respeito para com essa Casa, não cumprindo com o que o regimento determina. Gostaria também de citar que nós temos alguns momentos, realmente, o nobre vereador Alzimiro acaba de comentar, e que nós nos envolvemos emocionalmente, né, de uma forma muito direta com os problemas de ordem social, política e econômica do país. Até porque eles também sobrecaem sobre as nossas cidades, né, principalmente no nosso caso aqui, Piraí. A situação é grave. Nós temos hoje um índice de desemprego altíssimo no Brasil. Cerca de 10% do desemprego causado nesse país nos últimos 5, 6 meses tem uma ligação direta com a crise da Petrobras. É um número muito alto, muito alto. Nós temos estados que nunca teve, nos últimos 20 anos, o maior índice de desemprego que eles estão vivendo foi esse agora, como o caso do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, na ordem de 22%. O Rio Grande do Norte é o estado que mais vem sofrendo com essa crise, já é um estado carente por empregos, por geração, por indústrias, mas nós aqui no estado do Rio também estamos sofrendo muito. São muitos os postos de trabalho perdidos, principalmente naquelas cidades que vivem, né, em função dos royalties do petróleo, que vivem da produção do petróleo, como é o caso de Macaé, por exemplo. É uma crise que preocupa a todos. E no que se refere à nossa cidade aqui, é algo que me assusta e muito, principalmente nos últimos meses. Eu sempre recebi pedidos de emprego,
sempre me procuraram, me solicitando por uma vaga de trabalho, e não só na minha empresa, mas através de outros amigos, colegas, empresários. E, infelizmente, esse número é um número crescente. Eu recebo pelo menos um currículo por dia. Eu recebo pelo menos um pedido por dia de trabalho, de emprego. Pessoas que realmente precisam produzir para poder prover suas famílias, para poder pagar as suas despesas e, infelizmente, não estão conseguindo. Essa crise ela não se instalou em Piraí por conta dos problemas da Petrobras. Essa crise ela já existe em Piraí porque nós deixamos de crescer nos últimos anos. Nós não estamos gerando novos postos de trabalho. Quando nós mas nós geramos X na empresa tal, Y na empresa tal, perdemos outros tantos em outras. Nós não crescemos. Esse é um fato. E um fato fácil de ser diagnosticado, principalmente em função do número de pessoas que nos procuram diariamente, nos pedindo emprego, nos pedindo trabalho. Não sei o que fazer, eu acho que o momento é um momento de crise do país, não é um momento de crise nosso. Mas aqui, em especial, a gente precisa realmente rever, repensar a nossa administração e ver de que forma nós vamos sair desse marasmo que nos encontramos no que diz respeito à geração de novos empregos. Eu queria comentar também, a gente falou sobre a dengue mais uma vez, e a epidemia que demorou a ser reconhecida pelo Executivo, e hoje é notória, é um fato já assumido por todos, ela aumenta, ela tem crescido. Alguns trabalhos estão sendo feitos, alguns mutirões estão sendo feitos na cidade, com o objetivo de detê-la, de freá-la, mas ela continua avançando. Estive na casa dos meus pais nesse domingo, e só na casa do meu irmão, 4 pessoas estão com dengue, inclusive ele. No vizinho da esquerda, da casa da minha mãe, outros 3. Na casa em frente, outros 2. Então, são 9 pessoas em 3 casas. Em 3 casas. Comenta-se que o maior foco, né, da doença está no bairro do Asilo. É realmente algo muito perigoso, a gente precisa cuidar. Tivemos aqui no momento, na semana passada, um momento muito difícil, de comoção, de uma senhora que se desesperou, natural, tia da menina Letícia, que faleceu, e foi algo terrível, que nós não queremos para as nossas famílias, que não queremos para os nossos amigos, para os nossos irmãos, e precisamos realmente lutar contra isso. Vencer a dengue não vai ser fácil. Precisamos todos nós de um esforço mútuo para que a gente possa conseguir aí tentar, pelo menos, né, minimizar esse problema que hoje se alastrou e tomou conta da nossa cidade. Queria só, para complementar, dizer que a gente tem tido outros problemas de ordem. Eu vi hoje o nobre vereador Darley apresentar ali uma solicitação quanto à iluminação pública. E é outro problema que nós temos. Nós temos os problemas hoje já de manutenção e limpeza urbana que não acontece. E temos também agora o problema, também já recorrente, o problema da iluminação pública. E vi que nós tivemos, há poucos dias, se eu não me engano, há uns 3 ou 4 dias, um anúncio lá, uma matériazinha no Facebook, aonde o Executivo agradecia a um cidadão por ele ter solicitado os serviços de manutenção. E deu o nome desse cidadão, cita o nome lá desse cidadão. E eu achei aquilo de uma hipocrisia, de uma falta de respeito. Primeiro, anunciar o nome do cidadão. E segundo, em relação a essa casa, que tem 300 pedidos desse feito e não é atendida. Por exemplo, um dos meus, a entrada de Piraí. Volta e meia, acidentes acontecem ali. Carros são abarroados, pessoas correm o risco de serem atropeladas, enfim. E continuam às escuras. Meses, anos se passaram. A primeira indicação, solicitação que eu fiz já tem mais de um ano. O bairro do Saroli, onde eu fiz a indicação para que 3 lâmpadas fossem trocadas. Uma senhora que chega tarde, uma filha que vem, tal, várias pessoas. Vamos lá, vamos iluminar. Semanas, sequer obtive resposta, continua às escuras. E acho engraçado que o Executivo vai e coloque lá uma notinha no Face agradecendo ao cidadão que pediu. E ele atendeu. Realmente algumas coisas não fazem sentido, fica difícil da gente compreender. A gente teve aqui também um outro momento, eu acho que vale a pena ressaltar, onde essa casa, existem regras, repito, a serem cumpridas por nós, vereadores. Existe aqui um regimento interno do qual nós não podemos fugir, pelo menos não deveríamos fugir. E às vezes o fazemos por uma questão de nós somos movidos à emoção e à razão.
E quase sempre a emoção fala mais alto do que a razão. É um erro. Nessas situações, é um erro. Nós precisamos colocar a razão à frente das coisas. Essa interação que acaba acontecendo com aqueles que nos assistem, com a plateia que nos assistem, colegas vereadores, elas são, de certa forma, contagiantes. A gente gosta de ver essa casa cheia, gosta de ver que as pessoas participarem do processo, né, estarem presentes e poderem estar opinando sobre o trabalho, os resultados que são apresentados ou não, estar cobrando a ineficiência que porventura possa estar existindo por parte dessa casa. Isso tudo faz parte do processo democrático. O que não faz parte realmente é a interação pessoal. O relacionamento interpessoal acontece à medida em que nos aproximamos um dos outros e nos cumprimentamos, enfim. Mas essa relação estabelecida aqui nesta casa, da forma que é, como a lei determina que é, ela não permite uma interação direta com os senhores. O que, a meu ver, obviamente, havendo regras, seria algo muito interessante. Já existe, a gente permite, né, que alguns cidadãos venham, façam a inscrição, ele vem à tribuna e vem aqui dar seu recado. Mas eu acho que uma interação mais ampla seria algo mais produtivo para o processo democrático, onde nós poderíamos estar interagindo, passando as nossas informações, mas também ouvindo o parecer daqueles que conosco, né, poderiam estar interagindo. Então, infelizmente, não é assim ainda. Um minuto. Mas eu acho que para o futuro próximo poderia se mudar um pouco essa regra e deixar com que o cidadão falasse mais de perto, principalmente aqui na tribuna. Não só na rua, nas esquinas, nos bares, nas lanchonetes, mas aqui, na casa que é a casa do povo, na casa em que tem que haver essa interação, esse entendimento, essa discussão com as pessoas. Mas sempre, obviamente, tudo isso provido de muito respeito. Obrigado, senhores. Passaremos à ordem do dia. Coloco em primeira discussão e votação projeto de lei número 14 do excelentíssimo senhor prefeito municipal com a ementa. Altera os quantitativos do quadro de pessoal constante na lei número 719 de 30 de março de 2004. Senhores vereadores que aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Coloco em discussão e votação única requerimento 38 de 2015 do vereador Darley Gomes de Moraes ao excelentíssimo senhor prefeito municipal solicitando sua interferência junto à Light Serviços de Eletricidade S.A., pleiteando extensão de rede de baixa tensão com instalação de braços de luz na Rua 1, condomínio Dom Valdir Calheiros, em Arrozal, 3º distrito deste município. Senhores vereadores que aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Passaremos à explicação pessoal para uso da palavra em tema livre. Os senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra o vereador Alzemiro dos Santos Dias. Só dando continuidade, votamos aqui agora que foi o aumento do quadro de motorista efetivos da Prefeitura Municipal, que sai de 99 e passa para 104 motoristas, acabamos de aprovar. Foi lido também o parecer sobre uma emenda constitucional que determinou que, mesmo fazendo incentivo para instalação de empresas aqui, o mínimo que se pode fazer ali são 2% do valor do piso da contribuição do ISS. O ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Piraí, em algum momento, até deu para os hotéis, baixou para 0. Aí veio a emenda constitucional, veio uma determinação do Tribunal de Contas do Estado e também da tutela coletiva aqui no Rio de Janeiro, colocando que a gente deveria retificar essas isenções, e grande parte dos hotéis hoje são optantes do Simples e não pagam o imposto pelo mínimo do ISS, que é 2%, e sim paga pelo Super Simples, e está resolvida a questão. Nós estamos fazendo essa correção, e eu acredito, vamos fazer uma correção também no Código Tributário, no que diz respeito ao Código em que enquadra as construções civis, porque grande parte das empresas que se instalam ali na Ambev, que trabalha para as empreiteiras da Light, que trabalha para a Schweitz Malduí, ou que trabalham para a Nova Dutra, vem usando subterfúgio para reduzir o valor do ISS, que é 5%
que se paga ao nosso município. Então vamos corrigir isso também, eu acredito, em tempo o mais rápido possível, para que não tenhamos evasão de receita para o nosso município. A gente tem aqui uma previsão de uma obra que deve custar em torno de 2 bilhões de reais, que é a obra da pista da Serra das Araras. E isso a gente não pode, de maneira alguma, deixar que essas grandes empreiteiras venham aqui querer ludibriar a nossa fazenda pública. Então, tudo isso está à nossa responsabilidade, e eu não tenho dúvida que a Câmara Municipal, nesse momento, se debruça e contribui para que a gestão pública possa ter mais recursos para administrar na saúde, para administrar na educação, para administrar nos servidores públicos. Temos visto que hoje, grande parte dos problemas que estamos vivendo, alguma coisa é reflexo da recessão internacional que abateu sobre o mundo, e que, por algum momento, usaram um remédio homeopático, que simplesmente prolongou os efeitos dessa grande crise que nós estamos hoje vivendo. Houve um momento em que a gente viu que a indústria do petróleo estava de vento em popa, com os barris de petróleo a $140 o barril. Houve uma manobra do Estado americano que comanda esse país. Esse é o grande problema do capitalismo, que ele domina o mundo, e o americano, por ser a maior potência mundial, ele consegue manipular quase tudo nesse mundo. É a indústria de armamento, é a indústria do petróleo, é a indústria dos aviões, é a indústria da maldição que a gente chama, da agiotagem internacional, que é cobrando juros absurdos do dinheiro financiado aí para milhares de outros estados, de outros países aí, que infelizmente a gente observa que ele cobra juros escorchantes, são dívidas quase que impagáveis. A gente tem notado, por exemplo, que os americanos, no momento em que mais interessa, ele forja uma guerra para ter a indústria dele bélica vendendo cada vez mais. Na hora que interessa, ele destrói um país para que a Halibu, a maior construtora do mundo, vá lá reconstruir o Iraque e outros países que eles destruíram naquele momento devido àquelas guerras que eles provocam com interesses comerciais. E isso tudo a gente tem observado que é o peso do capitalismo. Hoje a União Soviética se dissolveu, acabou aquela Guerra Fria, o contrapeso, mas continua o povo americano agora. Quem mais eles têm medo é do Estado Islâmico. É o fanatismo religioso misturado com política, que a todo momento nós temos visto aí os atentados. Então a crise chegou nesse país e realmente eu tenho visto. Além da crise veio o problema da baixa do preço do petróleo, que acertou em cheio aí, principalmente na indústria brasileira, que foi o pré-sal. O pré-sal hoje praticamente é quase que inviável, porque a gente não tem hoje como fazer a prospecção, tirar esse petróleo lá com os custos mais altos, e o mercado internacional hoje, o barril está se estabilizando na faixa de 50 a 55 dólares. Houve um problema seríssimo, com a gente vê aí do royalty do petróleo. Houve um problema do FPM, Fundo de Participação dos Municípios, que caiu muito o repasse que é feito a todos os municípios pelo Brasil afora. São 5.564 municípios. Houve um problema também que cai, reflete isso dentro do nosso município também, que é a infraestrutura e a indústria da construção civil, que também sofre uma retração. A crise da Petrobras, as grandes refinarias estão, o Comperj, que é um complexo petroquímico, está praticamente paralisado. São obras que realmente, infelizmente, devido à deficiência de engenharia, algumas pessoas mal intencionadas, projeto que era para custar 8 bilhões vai custar 40. Aí a gente vê Abreu e Lima, também outra grande refinaria para poder atender o Nordeste, também são milhões da nossa nação enterrado lá, e que agora vai sofrer uma letargia, uma paralisação e desemprego em massa. Grande parte das empreiteiras não suportam mais aqueles pagamentos, como é que vai cumprir as obrigações trabalhistas. Então o Brasil hoje passando por uma crise gigantesca. A gente viu em alguns momentos isenção para a linha branca, diminuição do IPI. Aquilo era para manter empregos, porque o país, quando se fala na indústria automobilística, são empregos indiretos, empregos diretos que representam grande massa de trabalhadores
Cada indústria dessa automobilística são 2.000 empresas que fornecem peças ali. Então, a partir do momento que dá uma retração no mercado da venda de automóveis, que nós tivemos uma explosão enorme aí da venda de automóveis, a receita vai lá embaixo. E aí desemprega muita gente. Hoje está se passando desse problema. A linha branca, que é fogão, os aparelhos eletrônicos, que é a geladeira, a máquina de lavar, houve uma redução do IPI para que se mantivesse aquele mercado aproximadamente dentro do que manda demanda e procura, para que não houvesse desemprego. São milhares e milhares de pessoas lá do ABC, nos outros estados onde estão instaladas essas indústrias, que hoje está refletindo diretamente em cima do nosso povo brasileiro. Aí a gente sempre está ali, tomando conta. Eu, até dia 21 de abril, a gente comemorou a morte do Tiradentes. Ele foi uma das pessoas que se insurgiu contra levar as riquezas nossas para Portugal. Só que ele foi traído por um grupo de companheiros e depois foi esquartejado em praça pública, porque ele é um homem que era um nacionalista. Queria o quê? Salvar a pátria brasileira da tomada das nossas riquezas pelo rei lá de Portugal, o rei, a rainha que mandava, e foi traído por alguns companheiros e pagou com a vida, pagou muito caro. E a gente está vendo hoje uma coisa praticamente idêntica. Nós pagamos uma carga tributária absurda e não temos hoje o retorno, a retribuição do que nós pagamos de impostos. Eu já entreguei aqui para a Nilma o meu imposto de renda. É um absurdo que se fazem hoje com os trabalhadores brasileiros. Todas as minhas fontes de renda que eu tenho, numa empresa eu não consigo manipular. Um minuto. Eu sou obrigado a mostrar para eles que é informado pela fonte pagadora. Então está hoje entregue ali, eu faço isso uma transparência, se for necessário, torno público, a gente é obrigado todo ano a fazer a entrega dessa declaração para que seja encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado. Procuro ser um cidadão de cumprir com meus deveres. Não é fácil, eu sei muito bem disso, mas procuro cumprir de maneira transparente, de maneira correta, não levo vantagem nenhuma com nada público aqui. 2 mandatos de vereadores, não tem ninguém ligado a área nenhuma da nossa prefeitura municipal, nem da Câmara. Pode pedir o presidente, qualquer um que quiser requerer aqui para observar, não tem nada que possa deixar em dúvida o meu caráter, a minha idoneidade, o meu cumprimento. E só para finalizar, presidente, quanto ao meu excesso na sessão, principalmente da terça-feira, me submeto ao regimento, cumpro o que for determinado, sou uma pessoa que vou zelar sempre pelo companheirismo dentro dessa casa, pela convivência pacífica que a gente possa ter nessa casa, mas com devido respeito. Eu acho que eu, como homem, já estou completando meus 58 anos de idade, tem que ter o respeito mútuo. O respeito, não tenho dúvida, a gente precisa, nos nossos atos aqui que são invioláveis, um respeito maior, porque eu, como cidadão, procuro ser o mais transparente possível, procuro ser o mais leal possível com todas as pessoas que lidam ao meu redor. Então, sem sombra de dúvidas, eu aceito a penalidade, sem contestação nenhuma. Houve o excesso, peço desculpa ao público, peço desculpa às pessoas que, às vezes, em algum momento, a gente possa passar dos limites. E eu, até, se for necessário, me submeto a um tratamento para que a gente tenha, realmente, um controle maior em alguns momentos da nossa vida cotidiana. Então, sem sombra de dúvida, sou um ser humano, erro como todos nós seres humanos erramos, sem reconhecer meu erro, e vou sempre estar pautando pelas coisas boas que possa ajudar o nosso município. Obrigado. Antes de passar aqui a advertência, não há mais oradores inscritos. Perdão. Ô, nobre vereador, me perdoe. Gosto muito de ouvir Vossa Excelência. Com a palavra, vereador José Paulo Russo. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente. Fique tranquilo, presidente. Não tem problema algum quanto a isso. Eu queria falar sobre a indicação que o Darley fez para a compra de geradores para os postos de saúde. Eu acho que principalmente o posto de saúde de Arrozal. Acho que passou da hora de ter esse gerador, Darley. É uma ótima indicação que você fez, parabéns por essa indicação. Sei que já está sendo até repetida.
mas a nossa obrigação é insistir em tudo que a gente achar que venha trazer benefício à comunidade. Quero falar sobre a moção de aplauso que eu fiz. A gente aqui, durante 2 anos, a gente vem quase toda a sessão reclamando muito da Light. E eu não estou fazendo uma moção para a Light, estou fazendo uma moção para a equipe da emergência, onde é gerenciado pelo Leonardo, que tem, posso dizer por mim, pelo menos, que tem atendido com bastante rapidez todos os problemas que eu chego para ele, inclusive um requerimento que foi lido aqui da poda de árvores na rua Vista Alegre. Na mesma semana, ele foi lá, podou, foi uma reclamação numa reunião que nós tivemos na Ponte Laranjeira, e foi reclamado que a luz lá sempre acaba mesmo, toda chuva que tem, acaba a luz lá, e foram podar as árvores lá. Eu tenho que agradecer ao Leonardo e agradecer essa equipe que tem nos ajudado. Eu falo me ajudado porque eu levo os problemas a ele e eles resolvem, então eu agradeço muito a isso. Quero falar sobre os mutirões que tem sido feito. Eu acho que isso foi feito em Rosal, um no asilo e outro na Ponte da Laranjeira. A importância desses mutirões. Eu quero chamar a atenção, porque infelizmente nós não temos que ficar apontando a culpa, o erro de um ou de outro. É uma hora onde nós temos que abraçar todos e tentar resolver o problema. E, infelizmente, tem pessoas que acho que não entendem a essência da coisa, de fazer um mutirão para tentar resolver o problema de todos. Há reclamação de funcionários da prefeitura, em certas casas que chegam e falam, se quiser limpar, você entra aí e limpa, que eu não vou limpar nada. Infelizmente, são pessoas que estão despreparadas para a vida. Não deveria nem sujar. Mas sujou, poxa, custa ajudar. Está falando da saúde, não é da saúde dos vizinhos, não. Da saúde deles mesmo. Eu acho que deveria todo mundo colaborar com isso. Eu sei que, às vezes, a situação financeira, às vezes não pode comprar um saco de lixo, mas existem outros recursos. E a nossa coleta de lixo pode até ter suas falhas aqui na cidade, mas é uma coleta que vem sendo feita com frequência. Eu acho que nós poderíamos colaborar muito com isso. Vamos deixar as diferenças de lado e vamos ajudar todo mundo nas mãos. Eu vou comentar sobre uma fala do meu amigo aqui, a respeito dos votos brancos e nulos, que eu tenho opinião diferente. Acho que eu entendo o branco e nulo, porque devemos escolher um. E se não tiver nenhum que a gente queira, que nunca a gente acha bom? Então, eu acho que quando a gente entende que os candidatos que estão lá não correspondem ao que a gente quer, a gente tem que votar em nulo e branco mesmo. Porque dificilmente você vê os nossos governantes ter ações para resolver o problema da população. Você vê hoje aí, existem problemas em todos, mas hoje a gente paga R$10 mil para cada médico de fora, importado. Por que não se paga um médico e paga para 2 estudantes da medicina? Daqui a 6 meses não vão estar exportando médico. Daqui a 6 anos, perdão. Então, acho que as ações são simplesmente para manter no cabresto a maioria dos eleitores. Se falou tanto em seca de Nordeste, nunca ninguém resolveu. Não resolveu por quê? Não era legal, não era bom para os nossos governantes. Enquanto puder mantê-los no cabresto, ninguém vai fazer uma ação para realmente resolver o problema desse país. Eu acredito que a ditadura jamais poderia acontecer novamente nesse país. Mas eu acho muito difícil ter alguém com coragem o bastante, com decência bastante, para colocar o pé no freio e parar com essa nojeira, dessa politicagem nojenta que existe no país, onde as pessoas só pensam na sua reeleição, só pensam em si mesmo. Ganhou agora, ao invés de governar 4 anos, estão pensando nos outros 4 que podem vir pela frente. E aí começa a fazer esse troço, tudo mal feito dessa maneira. Eu acho um absurdo. Infelizmente, a gente está aqui no final da linha e pouco pode se fazer, a não ser fazer a nossa parte. Obrigado. Bem, não havendo mais oradores inscritos, antes de aplicar aqui a advertência já proposta,
Quero só falar sobre a indicação que fizemos hoje, eu, em parceria com o vereador Flávio Banana, solicitando ao Executivo que tome providências cabíveis em relação ao funcionamento das farmácias em nosso município. É uma ação que cabe tão única e exclusivamente ao Executivo, não nos cabe. Tenho certeza que, se coubesse a nós, faríamos aqui um projeto e certamente isso seria regulamentado, mas entendo também que o Executivo tem tantas demandas e, às vezes, uma coisa ou outra passa desapercebido, e, dessa forma, resolvemos fazer essa indicação para alertar o Executivo sobre esse problema, que eu não tenho dúvida, tão logo tome conhecimento, tomará e adotará as providências cabíveis para que tenhamos farmácias funcionando aqui em nosso município. A gente entende, é um município pequeno, para o empresário pode não compensar financeiramente, mas o negócio é assim, tem o bônus, mas também tem o ônus. E a gente não escolhe a hora que vai ficar doente, a gente não sabe a hora que vai precisar. Dessa forma, não acho justo uma família perder, às vezes, um ente querido por falta de um remédio, né? Ou então a pessoa piorar, ficar doente, ficar sofrendo por falta de opção para poder comprar os seus remédios, tendo que, às vezes, se deslocar até a Barra do Piraí ou até a Volta Redonda. Dessa forma, entendemos que era importante que fosse feita essa indicação. Quero aqui parabenizar a Associação de Moradores do bairro Ponte das Laranjeiras, onde no último sábado realizou com a comunidade um mutirão, né, em defesa de limpeza no bairro, em defesa da dengue. Pude chegar lá às 8 da manhã e só saí ao 12h30, acompanhei praticamente 90% do percurso. Depois tinha um outro compromisso, não pude continuar, mas gostei muito da participação da comunidade, do Executivo que participou, de nós aqui, puderam estar presentes lá, o vereador Charles Torres pôde estar lá também, passou lá, eu pude estar presente, alguns por motivo de trabalho e outros compromissos assumidos anteriormente, talvez não puderam estar, mas tenho certeza que ajudaram de outras formas e torceram para que fosse um sucesso, e foi um sucesso. A população nos recebeu muito bem, conseguimos entrar nas casas, conversar, alertar com os agentes de endemia, recolher, né, muitos objetos que poderiam estar lá acumulando água. Em diversas casas encontramos as larvas, né, que já em 7 dias poderia estar virando lá um mosquito e picando, causando essa doença que já veio trazer até óbito no nosso município. Então, dessa forma, parabenizo a Associação de Moradores por essa iniciativa e conte sempre com o nosso apoio em tudo aquilo que for pertinente para o bem da comunidade, para a melhoria da qualidade de vida da nossa população, não só na Ponte das Laranjeiras, em qualquer bairro que for fazer, não como político, não como vereador, não como presidente dessa casa, mas como um cidadão, né, fazendo o meu direito de cidadão, de irmão, de pessoa que nasceu e se criou nessa cidade, que ama e que não quer ver mais nenhum amigo, nenhum parente, nenhum cidadão desse município vir a óbito por causa dessa doença, que não é culpa nossa, né? Ela está aí e agora não adianta falar que o culpado é A, B ou C. O importante agora é a gente se unir e combater, né? Não vamos deixar que um mosquitinho desse tamanho possa estar nos destruindo. Quero, antes de ler aqui a decisão, parabenizar a grandeza do vereador Charles Torres e a grandeza do vereador Alzimiro em reconhecer o erro, antes mesmo de receberem aqui a advertência verbal, dizer que a gente pode errar sim, que a gente erra, que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. A gente está aí para isso. Nós somos movidos, disse aqui o vereador Charles Torres, por emoções, e às vezes a gente acaba se perdendo um pouco na emoção. Mas seria muito feio, muito ruim não reconhecer o erro. Dessa forma, fico muito contente em ver que Vossas Excelências, antes mesmo de eu falar aqui, já reconheceram o erro e já se desculparam de público. Eu me orgulho de viver com Vossas Excelências aqui e aprender com vocês a cada dia, porque a gente não aprende só nas coisas boas, não. A gente aprende também com as dificuldades e com as adversidades. Peço ao senhor vereador Charles Torres que fique atento para a nossa decisão. Diante dos fatos ocorridos na sessão plenária do dia 4/5/2015, onde o excelentíssimo senhor vereador Charles Torres Dias, no momento em que foi comunicado que faltava 1 minuto para o término do seu tempo de fala na mencionada sessão, o mesmo se exaltou e acabou dizendo o seguinte: eu vou ficar mais 10, presidente. Vou ficar mais 10. Depois o senhor faz o que achar melhor comigo. Com base nessa atitude, foi aberto um procedimento administrativo para apurar a conduta do nobre edil.
Diante dos fatos apresentados, bem como do parecer da douta Procuradoria desta Casa Legislativa, eu, presidente, com base no regimento interno desta Casa, decido aplicar-lhe esta sanção prevista no artigo 96, inciso 2º, do regimento interno desta Casa, qual seja, diante dos excessos cometidos por Vossa Excelência, na sessão já citada, lhe aplico de público a pertinente advertência em plenário. Registre-se em ata dos anais desta Câmara. Peço ao vereador Alzemiro que fique atento para ouvir a mesma decisão. Diante dos fatos ocorridos na sessão plenária do dia 5 de maio de 2015, onde o excelentíssimo senhor vereador Alzemiro dos Santos Dias, em momento inoportuno, se exaltou contra a fala de outro colega, foi advertido por essa presidência e ignorou tal advertência. Foi novamente advertido e continuou a se exaltar, se deslocando em plenário, disparando palavras contra o determinado vereador e agindo de forma inadequada, e que, diante dos fatos, a sessão teve que ser interrompida. Com base nessa atitude, foi aberto um procedimento administrativo para apurar a conduta do nobre edil. Diante dos fatos apresentados, bem como do parecer da outra Procuradoria desta Casa Legislativa, eu, presidente, com base no regimento interno desta Casa, decido aplicar-lhe a sanção prevista no artigo 96, inciso 2º do regimento interno desta Casa, qual seja, diante dos excessos cometidos por Vossa Excelência, na sessão já citada, lhe aplico esta advertência em plenário, que registre-se em ata e nos anais desta Câmara. Não havendo mais oradores inscritos, sob a guarda de Deus, declaro encerrada essa sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, no dia 12 de maio do corrente ano, hora regimental. Boa noite a todos.